Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no quarto livro da Bíblia, o livro de Números. E, olha, eu sei, o nome pode até assustar um pouco, né? A gente pensa logo, um livro cheio de censos, de regras, mas podem acreditar. Por trás desse nome se esconde uma história poderosíssima de jornada, de rebelião e de fé, que se desenrola de jeitos bem surpreendentes. Então, para começar, vamos colocar as coisas em perspectiva. A gente conhece como livro de Números por causa das duas grandes contagens, os dois censos que ele registra. Mas o nome original em hebraico, Bamidbar, revela muito mais. Sabe o que significa? No deserto. E é exatamente aí, nesse cenário, que toda essa história épica acontece. E essa jornada no deserto, ela não foi só uma viagem física de ir de um lugar para o outro. Foi, na verdade, um teste espiritual gigantesco, marcado por um ciclo bem frustrante de desobediência do povo e as consequências que vinham de Deus. Vamos dar uma olhada nesse padrão? Essa linha do tempo aqui, ela resume bem o drama. Tudo começa com aquela ponta de esperança, a partida do Sinai. Mas a coisa azeda muito rápido com o relatório pessimista dos espiões. E isso leva direto para uma sentença divina e depois até para uma rebelião aberta contra a liderança de Moisés. Cada passo era um teste de fé que, infelizmente, essa geração acabou reprovando. E o resultado dessa reprovação foi o número que define o livro todo: 40. 40 anos. E não é um número aleatório, não. Foi decretado que eles vagariam por 40 anos, ou seja, um ano para cada um dos 40 dias que os espiões passaram na Terra Prometida, a terra que eles se recusaram a conquistar pela fé. Essa estrutura de 40 anos fica perfeitamente clara quando a gente olha para os dois censos do livro. O primeiro censo conta aquela geração que falhou, que foi sentenciada a morrer no deserto. Já o segundo, o segundo conta uma geração inteiramente nova, prontinha para finalmente receber a promessa. É um contraste gritante entre o fracasso e a esperança renovada. Agora, no meio de todo esse ciclo de rebelião, tem um evento que se destaca como o símbolo mais poderoso de toda a jornada. É a história da serpente de bronze. Ela consegue resumir de uma forma inesquecível tanto a crise quanto a cura. A paciência divina, uma hora, chega no limite. Depois de mais uma rodada de reclamações e murmúrios do povo, o acampamento de repente é invadido por serpentes venenosas. O que era só reclamação vira uma crise de vida ou morte. E isso prepara o terreno para uma das soluções mais peculiares de toda a Bíblia. E a solução de Deus é surpreendentemente simples e até meio estranha, né? Moisés recebe a ordem de fazer uma serpente de bronze e colocá-la numa haste, num poste. Não tinha antídoto, não tinha remédio, só uma ordem. Qualquer um que fosse picado e olhasse para a serpente, viveria. A cura dependia de um único e simples ato de fé. O próprio texto original mostra essa simplicidade toda. Um problema mortal resolvido com uma solução que exigia apenas um olhar de fé. Um gesto muito simples, mas com resultado de vida ou morte. Mas a história não acaba por aí de jeito nenhum. Séculos e séculos depois, esse evento lá no deserto ganha um significado completamente novo na teologia cristã. Vamos entender agora como essa serpente de bronze se tornou uma poderosa prefiguração de Cristo. Isso nos leva naturalmente à pergunta: por que esse evento, tão específico, tão peculiar, é tão importante a ponto de ser lembrado séculos depois? Qual é o sentido mais profundo disso tudo? A conexão é feita através de um paralelo muito forte. Pensa bem, olhar para a serpente trazia a cura física, salvava da morte pelo veneno. Da mesma forma, a fé em Cristo é apresentada como o caminho para a salvação da morte espiritual. É a mesma dinâmica, só que num plano totalmente diferente. E olha, isso não é só uma interpretação que veio depois. No Evangelho de João, o próprio Jesus faz essa conexão. Ele diz que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ele também precisava ser levantado. Isso basicamente confirma a serpente de bronze como um símbolo profético que apontava diretamente para a cruz. Então, quando a gente olha para trás, para essa jornada inteira de 40 anos, quais são as grandes lições sobre fé que o livro de Números nos deixa? Acho que a gente pode resumir em 3 temas centrais. Primeiro, a incrível fidelidade de Deus, que mesmo com tanta rebelião, continuou guiando o seu povo. Segundo, as consequências seríssimas da incredulidade, que custaram a herança de uma geração inteira. E, por fim, a ideia da jornada como um grande símbolo da nossa própria vida de fé, cheia dos nossos desertos e das nossas promessas.
Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Como é que esses temas tão antigos de deserto, de fé e da necessidade de olhar para cima para achar salvação, como é que eles ecoam na nossa vida hoje? Talvez, de muitas formas, a jornada pelo deserto nunca tenha realmente terminado.